E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Alex Ismael, mais uma aula aí do nosso curso de automações com Django. E hoje nós vamos falar um pouco sobre tupla. Bom, se nós vamos falar um pouco sobre tupla, Alex, por que que nós temos aí uma lista já bem no início da aula? Bom, eu quero mostrar para vocês um pouco da diferença entre uma tupla e uma lista, né? Ela, na verdade, a tupla, ela, assim como uma lista, ela trabalha assim como uma lista para o interpretador. Mas a principal diferença entre elas é que a lista, ela é dinâmica, né? Então você pode alterar, remover e tal, pode fazer diversas operações. Já a tupla, ela é estática. Então os elementos que são atribuídos, eles são fixos. E haverão casos em que é interessante você usar uma tupla e em outros casos você vai usar uma uma lista, né? A diferença é que a sintaxe da lista, né, a gente usa colchetes e da tupla nós usamos parênteses. Lembrando que, uma observação muito importante, que para que o interpretador não se confunda achando que é um simples objeto de uma função com parâmetro atribuído, é necessário que haja pelo menos um elemento dentro da tupla e que mesmo assim, havendo somente um elemento, você tem que colocar um objeto lá dentro, uma vírgula. Então, por exemplo, aqui nós colocamos tupla e aí nós abrimos o parênteses e fazemos a separação por vírgula, tá? Então, mesmo que haja, não obrigatoriamente você precisa colocar um elemento, tá? Eu falei que você precisa colocar, mas não precisa. Então, aqui, ó, só pegar aqui, por exemplo, e vir aqui, ó, Jesus, print e colocar type, tupla, que é o nome da variável, ele vai falar que é uma classe na tupla. Só que se você colocar aqui um objeto aqui, é bom você colocar a vírgula para que ele, né, o interpretador não faça confusão aí. Enfim. Bom, agora vamos à diferença aqui da lista e da tupla. Bom, lá na lista, nós temos aqui aqueles elementos que nós tínhamos separados lá na aula lá de lista. Se eu vier aqui e falar assim, ó, lista, se eu colocar cadê que o índice 0 é o careca, né? Se eu colocar índice 0 igual, vou colocar o número 2, e aí eu der um print na lista, olha para vocês verem. Ele vai alterar o careca para o 2. Então você consegue ter essa dinâmica com a lista. Agora vamos apagar a lista, vamos deixar ela aqui. E agora nós vamos fazer a mesma coisa com a tupla. Então aqui eu vou colocar 2, 3, 4, 5. Você também pode colocar outros objetos lá dentro, tá? Não faz diferença, então você pode colocar aqui uma string. Porém, aqui ó, nós vamos mudar. Ao invés da gente tentar trocar o índice 0, que seria o careca, nós vamos trocar o índice 0 da tupla. Então aqui nós vemos aqui e colocamos tupla, certo? E vamos mandar printar a tupla. Estão entendendo, né? Espero que sim. Beleza. Então aqui a gente tem uma tupla. E aqui eu estou falando para ela, falou, ó, você vai pegar o primeiro índice aqui e vai alterar para 2. Mas repare que vai dar um erro. Por quê? Porque ela é imutável. Ela não pode ser alterada. Ela é estática. Então, por isso que é bom você sempre escolher se você vai utilizar uma tupla ou se você vai utilizar uma lista, tá? Então, aqui a gente pode apagar essa lista, porque nós não vamos dar mais nenhum exemplo dela. Nós não vamos também mostrar isso aqui. E agora, aqui nós podemos fazer uma outra operação na tupla, que é contando o elemento, a quantidade de elemento. Então eu posso colocar aqui tupla, print tupla.count e abre, porque é uma função. Deixa eu limpar isso aqui. E quando nós executamos, opa, o que eu fiz aqui de caquinha?
Ah, disfarça. Eu tenho que mostrar, né? Não é para contar todos os elementos. Aqui ele ainda fala, aqui ele mostra aqui que houve falha. Tá faltando argumento. Beleza. Então eu quero contar. Vamos colocar 5, 5, 5, 5. Quantos 5 que deu aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Então eu quero contar o elemento 5. E vou dar um Ctrl L aqui. E vou executar. Então existe 5 números 5. Então vamos colocar aqui Alex. E vamos contar. Ele vai aparecer que existe somente um. Alex, mas ela é imutável? Então eu não posso substituir ou trocar os valores? Pode. Né? O que a gente pode fazer? Como na hora que você vai fazer a execução de um arquivo, Python, por exemplo, a leitura dele é de cima para baixo, você pode fazer isso aqui. Ó. Então você pode colocar tupla igual careca. Então ele vai prevalecer a essa tupla aqui. Mas na verdade o valor não foi substituído. Na verdade toda a variável foi substituída. Então aí vai passar o valor da tupla de baixo, certo? Neste caso, sim. Agora, alterar os valores dos elementos, aí você não consegue fazer com a tupla. Fechou? É isso aí, pessoal. Fica com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.